Olá pessoal, eu sou a Poliana e iremos apresentar agora o seminário proposto pela disciplina de Obras de Terra e Enrocamento. O tema a ser tratado é uma análise da estabilidade de talude usando o programa Slide. A nossa equipe é composta por Lívia, Paloma, Poliana e Roberto. Para a realização dessa análise de estabilidade, nosso grupo trouxe um exercício numérico como exemplo. O estudo de caso numérico ele é realizado no programa Slide e se refere ao talude apresentado no tutorial do programa, constituído por 3 materiais. No quadro 1, é possível ver algumas propriedades desses materiais, como a coesão, ângulo de atrito e o peso específico. Na figura 1, é apresentada a geometria do talude, dando as coordenadas para que seja possível fazer o desenho desse talude no AutoCAD. Para que seja feita a análise de estabilidade do talude no programa, o primeiro passo é a realização do desenho da geometria do mesmo, usando as coordenadas apresentadas no enunciado, sendo que as camadas devem ser pré-determinadas. Sendo assim, a camada externa foi salva com o nome externo e as internas como material. O arquivo ele deve ser salvo no formato .dxf. No segundo passo, já com o programa Slide aberto, é feita a importação desse arquivo salvo em DXF, sendo que ele é feito a importação por etapas, primeiro a camada externa e depois a camada de materiais. No terceiro passo, será feita então a configuração dessas camadas dos materiais, conforme o tipo de solo e suas propriedades de coesão, atrito e peso específico, sendo que após isso é atribuído esses valores a cada camada. No quarto passo, já com as propriedades atribuídas a cada camada, será definido como inspecionar o talude. Para isso, é necessário ir na opção Surface e AutoGrid. A opção AutoGrid ela vai gerar rapidamente uma grade de centros de deslizamentos. Para inspecionar a superfície de ruptura, foi definida uma malha de tamanho 20 por 20. Antes de continuar, o programa foi salvo em formato .slim. E após salvar, rodamos o programa a partir da opção Compute. Feito isso, clicamos na opção Intérprete para a visualização dos resultados. Olá, eu vou falar um pouco a partir da etapa de interpretação dos dados no sistema, que se dá a partir do acionamento do botão de interpretação da estabilidade do talude, e o cálculo utilizado neste trabalho foi o cálculo pelo método de Frobenius, que é um método que, em termos de cálculo, mais se assemelha ao método dos taludes infinitos. O método de Frobenius, ele é um método de cálculo para talude finito, que é ali diferente, como o próprio nome diz, de um talude infinito. Entretanto, a gente teve que alterar e utilizar o método de Frobenius, porque o software Slide, ele faz cálculos e análises apenas para elementos finitos, que não é o caso, conforme dito, dos taludes infinitos. Essa designação de talude finito é dada para um talude que tem uma altura, base, topo muito bem definidos. E além disso, ao contrário do talude infinito, nesse tipo de talude, o plano de deslizamento não é paralelo à superfície do terreno. E como podemos observar aqui nessa imagem, a gente tem aqui, para esse cálculo que foi utilizado no programa, nós temos um plano de deslizamento circular. E a partir disso a gente começa a fazer aqui a interpretação dos nossos dados. Esse método, ele separa a superfície aqui em diversas lamelas, diversas fatias e faz o cálculo para cada uma delas. A superfície de deslizamento, nesse caso, é constituída por 25 fatias e encontra-se aqui representadas. Aqui é a primeira fatia, aqui é a última, e acionando a função de visualização de cada um desses cálculos, a gente consegue clicar em cada fatia no programa e visualizar os cálculos para cada uma delas. Entretanto, aqui o programa nos dá essa análise global. E aqui a gente pode perceber que o fator de segurança associado para essas condições de solo, para essas condições em que o talude se encontra, foi de 1,231 o fator de segurança, e um raio de 16,23 metros.
Algo interessante também desse software é que ele nos traz um relatório de análise dos dados. Aqui a gente pode observar prints desse relatório, que é um com as características e propriedades dos materiais que foram dados lá no parâmetro de entrada. A gente tem três tipos de materiais, três tipos de solo. O método de Frobenius faz o cálculo por fatias, por lamelas, e conforme eu disse anteriormente, são 25 lamelas, e aqui a gente consegue ver de maneira resumida uma tabela com a análise desses dados e com todos os cálculos. Além disso, nos mostra também nesse relatório, além do fator de segurança, o raio, o centro de ruptura, entre outros que a gente pode obter fazendo a análise desse relatório. Aqui a gente tem a imagem, né, final que é dada no slide. E aqui nós temos a grade com as coordenadas, onde ficou localizado aqui o centro de ruptura do talude, o fator de segurança de 1,23. E aqui a gente colocou todas as nossas coordenadas, a fim da gente conseguir visualizar um pouco melhor, até mesmo questão de alturas e cotas mesmo de cada fatia ali de solo e de material de solo. Bom, então analisando o talude pelo método de Frobenius no software Slide, a gente obtém a superfície de deslizamento crítica com centro em 35,215 e 40,010. Além disso, obtemos um raio igual a 16,23 metros, que corresponde a um fator de segurança de 1,23. Então, fazendo uma análise desse fator de segurança, a gente pode observar que, segundo as especificações da NBR 11.682, que nos traz a respeito de estabilidade de encostas, o fator de segurança que foi associado a esse talude é considerado de risco para locais com alto e médio grau de segurança de perdas de vidas e de perdas materiais e ambientais. A gente pode observar que nessa tabela que nos traz lá na NBR 11.682, que onde esse fator de segurança encontrado se enquadraria seria aqui associado a um baixo grau de perdas materiais e ambientais e um baixo grau de perdas de vidas. Além disso, a gente pode ter aqui também associado a um baixo e médio grau. Entretanto, a gente precisa verificar que tem as observações de que a adoção de fatores de segurança iguais ou inferiores a 1,2 só será permitida quando os parâmetros de resistência do solo puderem ser confirmados por retroanálise para as condições mais desfavoráveis de poropressão. Nesse cálculo não foi considerado poropressão e não foi considerada nenhuma sobrecarga na crista do talude. Então, sendo assim, a gente pode considerar que para qualquer obra, qualquer ocupação próxima a esse talude, será necessário fazer uma obra de estabilidade, pois o talude não se apresenta seguro, principalmente no que diz respeito a um alto grau de perdas de vidas e a um alto grau de segurança de perdas materiais e ambientais. Podemos observar que o software Slide ele se apresenta como uma excelente solução para a análise da estabilidade de taludes no que diz respeito a taludes finitos. Isso porque o software permite a determinação da sensibilidade do fator de segurança quanto à variação de variáveis de dados de entrada. Assim sendo, a partir da confiabilidade dos dados de entrada, de parâmetros do solo, de geometria do talude e do cálculo que está sendo utilizado, esse software ele nos traz bastante precisão quanto ao cálculo e à análise da estabilidade de taludes. Essas foram as nossas referências e muito obrigada.